Os portões de Nínive se abrem diante de nós como se fossem muralhas erguidas pelo próprio terror. Era uma cidade temida, uma capital que se tornaria símbolo da crueldade no mundo antigo. As crônicas assírias, gravadas em pedra, não escondem nada. Prisioneiros empalados, homens esfolados vivos, mulheres e crianças queimadas diante da multidão. A glória de Nínive não era construída sobre cultura, arte ou fé, era sustentada pelo medo. Mas eu te pergunto, uma civilização pode sobreviver quando sua força se apoia apenas na violência? Até onde um império pode ir antes de ser engolido pelo próprio sangue que derrama? Hoje, vamos mergulhar na história de Nínive, a capital da crueldade, e entender por que ela foi chamada na Bíblia de cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo. Vamos conhecer sua ascensão, sua arrogância, seu encontro com o profeta Jonas e, por fim, sua destruição em uma única noite. E o mais importante, vamos refletir sobre o que Nínive ainda tem a dizer para os impérios modernos, para os governos, para a nossa sociedade e até para a sua vida pessoal. O coração sombrio de um império. Imagine caminhar por uma rua de Nínive no auge de seu poder. Os muros altíssimos, largos o suficiente para que 3 carruagens corressem lado a lado, se erguiam como símbolos de invencibilidade. Dentro, o movimento era constante, mercados cheios de produtos vindos de todas as regiões conquistadas, soldados desfilando com cabeças de inimigos espetadas em lanças, escribas registrando em tabuletas de argila as vitórias militares. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, havia uma escuridão impossível de ignorar. Os assírios eram mestres na arte da tortura. Registros arqueológicos mostram cenas em baixo relevo que eles mesmos esculpiram para celebrar sua brutalidade. Homens empalados vivos ao redor das muralhas, inimigos decapitados, peles humanas pregadas como bandeiras para intimidar cidades vizinhas. E aqui eu te pergunto, como pode um povo transformar o sofrimento humano em espetáculo público? Será que não estamos, em menor escala, repetindo isso hoje, quando vemos a violência sendo consumida como entretenimento em filmes, séries, jogos e até notícias sensacionalistas? Nínive não está apenas no passado. Nínive é também um espelho para o presente. O profeta Naum não economizou palavras quando descreveu Nínive. Em Naum 3:1, ele a chama de cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubo e que nunca cessa de roubar suas vítimas. É uma definição que vai além da brutalidade física. Nínive não era apenas violenta, era corrupta em sua essência. Era um sistema onde mentira, exploração e opressão estavam entranhados em cada camada da sociedade. As palavras de Naum nos lembram que a violência raramente anda sozinha. Ela caminha de mãos dadas com a mentira e com a exploração econômica. Na época, Nínive acumulava riquezas por meio de tributos pesados e comércio injusto. Hoje, você consegue ver paralelos? Quantos sistemas ainda prosperam à custa de mentira, corrupção e exploração? Quantas vezes a violência física é apenas a ponta do iceberg de uma estrutura de injustiça? No meio dessa escuridão surge uma história surpreendente. Jonas. Você provavelmente conhece o profeta que tentou fugir da missão de pregar a Nínive. Foi engolido por um grande peixe e depois de 3 dias, finalmente obedeceu ao chamado de Deus. Mas o que poucos se lembram é do impacto que sua pregação causou. Jonas caminhou apenas um dia pela cidade e anunciou: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E algo extraordinário aconteceu. Desde o rei até os mais pobres, todos se vestiram de pano de saco, jejuaram e clamaram por misericórdia. Até os animais foram cobertos com sinais de arrependimento. Nínive, por um breve momento, caiu de joelhos, e Deus respondeu. Ele suspendeu o juízo e concedeu perdão.
Essa é uma das passagens mais poderosas da Bíblia, porque nos mostra que nenhum povo, por mais violento e cruel, está além do alcance da graça de Deus. Mas também nos ensina outra lição. Arrependimento que não se sustenta no tempo é apenas emoção. E aqui vai a pergunta para você. Será que sua vida já teve momentos de arrependimento profundo, que com o passar do tempo foram esquecidos? Será que você, como Nínive, já prometeu mudança, mas voltou a ser pior do que antes? O tempo passou. Cerca de 150 anos após Jonas, Nínive já não se lembrava mais daquele arrependimento coletivo. Ao contrário, voltou com ainda mais força à sua crueldade. O Império Assírio se tornou arrogante, desafiando não apenas seus vizinhos, mas o próprio Deus. Foi nesse contexto que Naum profetizou novamente contra a cidade. Ele descreve Nínive como prostituta sedutora, cheia de feitiçarias, que enganava e escravizava nações inteiras. O que começou como violência militar se transformou em um sistema global de opressão. Você já percebeu como o mal nunca se contenta em ficar onde está? Ele sempre cresce, se espalha, busca dominar mais. Uma mentira leva a outra, uma violência puxa a outra, uma corrupção abre portas para crimes ainda maiores. Esse é o ciclo de Nínive, e também é o ciclo que pode acontecer conosco em escala pessoal, quando deixamos o pecado criar raízes. Mas então veio o dia da queda. Babilônios e medos se uniram contra Nínive. A cidade que parecia impenetrável foi invadida em uma única noite. Suas muralhas foram vencidas, seus portões incendiados, seus exércitos esmagados. E todo o terror que a cidade espalhou sobre o mundo caiu sobre ela mesma. O historiador grego Diodoro da Sicília registrou que o rio Tigre transbordou, enfraquecendo parte das muralhas, e os inimigos aproveitaram a brecha. O que parecia impossível aconteceu. A capital da crueldade foi varrida da história. Essa é a lição central de Nínive. Nenhum império de violência dura para sempre. Pode parecer invencível por um tempo, pode impor medo por séculos, mas quando Deus decide, basta uma noite. E isso não é apenas história antiga. Pense nos impérios modernos, nas potências que parecem indestrutíveis. Pense nas pessoas que hoje abusam do poder, nas instituições que exploram e esmagam. Nenhum trono humano é eterno, nenhum sistema de crueldade permanece de pé diante da justiça de Deus. Agora é a hora de olhar no espelho. O que essa história diz para a gente? Arrependimento precisa ser duradouro. Não basta se emocionar por um momento, é preciso perseverar. Se Nínive tivesse mantido a mudança iniciada com Jonas, sua história teria sido outra. Nenhum pecado fica impune para sempre. A paciência de Deus é grande, mas o juízo também é certo. Quantas vezes você já viu pessoas achando que nunca seriam descobertas? Um dia, a conta chega. O poder sem caráter é autodestrutivo. Nínive tinha muralhas, exércitos e riquezas, mas não tinha justiça. E isso foi sua ruína. Pergunte-se, será que a nossa sociedade não está construindo muralhas tecnológicas, financeiras e políticas, mas esquecendo a justiça e a compaixão? A graça de Deus é maior que qualquer pecado. Mesmo a cidade mais cruel da história recebeu uma chance de perdão, e você também recebe todos os dias. Nínive, a capital da crueldade, virou pó. Suas muralhas, que pareciam eternas, foram enterradas pela areia do tempo. Durante séculos, ninguém sabia sequer onde ficava a cidade. Foi só no século XIX que arqueólogos redescobriram suas ruínas no atual Iraque. E aqui está um detalhe simbólico. A cidade que tentou apagar a humanidade de outros povos foi apagada da memória humana. O império que tentou se eternizar não deixou legado duradouro, a não ser como advertência. E agora eu pergunto para você, qual será o legado da sua vida? Você está construindo muralhas de crueldade ou altares de fidelidade? Você está vivendo como Nínive, sustentando-se em mentira, violência e orgulho?
Ou está disposto a ser como Jonas, mesmo relutante, levando uma mensagem que pode salvar vidas? A história de Nínive não é apenas sobre o passado, é um chamado urgente para o presente. Talvez o mundo em que vivemos esteja mais parecido com Nínive do que imaginamos. Violência normalizada, mentira institucionalizada, exploração disfarçada de progresso. Mas também é tempo de ouvir a voz que ecoa: arrependei-vos, porque ainda há misericórdia. Se você ficou até aqui, deixe nos comentários: eu escolho o caminho da misericórdia, não da crueldade. Vamos mostrar juntos que aprendemos com o passado. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa entender a lição de Nínive e se inscrever no canal para continuar essa jornada de descobertas bíblicas profundas. Porque, no fim das contas, a história de Nínive prova uma coisa: os impérios caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre.